E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então vamos entender quais são os microserviços que compõem a nossa aplicação e dentro de cada microserviço, quais são os seus componentes. Primeiro, a gente tem um front-end aqui que foi feito com Angular. Obviamente, poderia ter sido feito com qualquer outra tecnologia, mas eu fiz com Angular. E aqui, o Angular se comunica diretamente apenas com o API Gateway. A gente poderia ter feito back-end for front-end para organizar as coisas e garantir alguns acessos, mas enfim, eu utilizei somente o API Gateway para simplificar. E beleza, esse API Gateway se comunica com 3 APIs. Ele tem a configuração para direcionar os requests para 3 APIs. Uma de marketing, que é a primeira coisa que a primeira API que a gente consome. Então, naquela primeira tela de dados pessoais, ela chama a parte de marketing, a API de marketing. Então lá, a gente cria os detalhes com nome e e-mail para criar um lead no marketing. Para que isso serve? Imagina que o aluno não completa a sua matrícula. A gente vai ter o nome e o e-mail dele para no futuro mandar campanhas, promoções, perguntar o motivo para ele não ter terminado a matrícula e etc. Então a gente já armazenou um dado importante desse aluno. E repara que aqui, ambos a API e o consumidor de filas, que a gente vai falar mais para frente, estão no mesmo projeto. Esse projeto foi feito com Node e TypeScript e o servidor web é o Express. Então, beleza, a gente já tem uma tecnologia aqui utilizando no nosso microserviço de marketing. Depois a gente preenche as informações financeiras e isso chega no nosso projeto, no nosso microserviço de financeiro. E repara que aqui também, ambos, a tarefa de background, de plano de fundo e a API estão no mesmo projeto. Isso porque a gente utilizou a mesma tecnologia, a gente tem aqui um microserviço feito em PHP e o servidor é Swole. E o Swole dá algumas facilidades para a gente ter tarefas de plano de fundo, então por isso essa tecnologia foi utilizada. E repara que o banco de dados de marketing é um MongoDB. Já o banco de dados aqui do financeiro é um banco relacional. Aqui eu estou utilizando SQLite só pela simplicidade mesmo, mas poderia ser qualquer outro. Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, enfim. Eu só estou utilizando SQLite para manter esses dados em memória bem rapidinho, sem complicar mais. Então o que acontece? Quando a gente recebe esses dados aqui na API financeira, ele faz o processamento, ele recebe os dados, né, e manda para uma tarefa de plano de fundo. Essa tarefa de plano de fundo no microserviço financeiro vai realizar o processamento do pagamento. E aqui a gente poderia verificar se os dados do cartão realmente são daquele titular, verificar detalhes de fraude, enviar o pedido para o gateway de pagamentos, para algum serviço externo e etc. Depois que isso é feito, o nosso microserviço de financeiro manda uma mensagem através da mensageria, através do RabbitMQ. O que esse RabbitMQ é? É basicamente um meio de campo, é um cara que fica no meio de várias aplicações recebendo mensagens. E essas mensagens são consumidas por outras pessoas. Então, basicamente, ele é um carteiro. Então, o nosso financeiro manda uma mensagem para ele. Aqui, a gente vai ter o nosso microserviço acadêmico ouvindo essa mensagem, esperando essa carta do microserviço financeiro. Quando essa carta chega, o nosso microserviço acadêmico faz o quê? Ele pega o e-mail e o nome desse cliente que o nosso financeiro criou e vai criar um aluno aqui no banco de dados Postgres. Ele vai criar um aluno e vai gerar uma senha para ele. E a partir dessa senha gerada, ele manda um e-mail para o aluno falando: olha só, sua matrícula está pronta. Só acessar essa URL aqui que você está pronto para utilizar o nosso serviço. E ao mesmo tempo que isso acontece, o nosso marketing também recebe essa carta. E o que ele faz? Ele muda o status daquele lead, de alguém que está interessado em comprar nossos cursos para alguém que já virou um de nossos alunos. Então, dessa forma, essa rotina que é feita no plano de fundo gera uma mensagem que é consumida por 2 serviços diferentes. A gente vai ver na prática mais para frente como isso é implementado, mas basicamente é assim que isso acontece. E ainda nessa API aqui do nosso microserviço acadêmico, o que a gente tem? O consumidor de filas pegou, criou o nosso aluno lá no banco de dados, e a nossa API tem os detalhes de autenticação desse aluno e também tem os detalhes dos cursos que estão disponíveis para ele fazer. Então, se a gente marcar um curso como assistido, é aqui no nosso banco de dados acadêmico que essa alteração vai ser refletida. Claro que a gente poderia, na verdade até deveria, né, mandar essa informação para a mensageria, para algum futuro microserviço de gamificação, talvez, ler e dar pontos para esse aluno, para o nosso serviço de marketing saber quantos cursos esse aluno já fez, para um outro microserviço de métricas, talvez, de business intelligence. Então, dessa forma funciona a comunicação das nossas APIs, dos nossos microserviços. E repara que em nenhum momento eu utilizei comunicação direta entre alguma das APIs ou alguns dos microserviços.
toda a comunicação aqui no nosso processo está sendo feita de forma assíncrona. A única comunicação síncrona é entre o nosso front-end e os nossos microserviços. Ou seja, o front-end espera o retorno das APIs. Agora, as APIs, ou as tarefas de plano de fundo, ou os consumidores de fila, eles não se importam com a resposta, eles só mandam mensagens. Então, basicamente, esse é o nosso desenho, é como está implementado o nosso sistema, e no próximo vídeo eu vou te ajudar a trazer esse sistema para o seu computador, para você rodar esse sisteminha e testar, ver se ele realmente está funcionando ou se eu só coloquei um monte de mock aqui, beleza? Então te espero no próximo vídeo para a gente subir esse sistema e você testar na prática tudo isso aqui que eu falei.